Oi, pessoal! Nesse vídeo de cálculo vetorial, a gente vai falar de uma aplicação de integral de linha, que é o cálculo do escoamento e do fluxo de um campo de vetores ao longo de uma curva. E o exemplo que a gente vai resolver hoje diz o seguinte: calcule o fluxo e o escoamento do campo f, dado por f de xy igual a x² mais y² na primeira coordenada, 2xy na segunda coordenada, ao longo da curva C, que é a seção do círculo unitário definido no primeiro quadrante, que admite a parametrização r de t, cosseno t seno t, t pertencente a 0,5. O que significa isso? Esse campo f maiúsculo, um campo vetorial de duas variáveis, a gente costuma usar a notação nas nossas notas de aula, que a primeira coordenada do campo é a função que a gente está chamando de f minúsculo. A segunda coordenada do campo é a função que a gente chama de g minúsculo. Então, nesse nosso exemplo, a função fzinho vai ser x² mais y². E a função gzinho é 2xy. A curva R, que é como mesmo está enunciado no exemplo, é um círculo unitário. A gente sabe que é um círculo unitário porque o número que está multiplicando aqui o cosseno e o seno na frente é 1. E quando eu tenho cosseno na primeira coordenada, esse círculo está sendo percorrido no sentido anti-horário. Notem que como t varia somente de 0 a π, então eu estou percorrendo somente o pedaço do círculo aqui no primeiro quadrante, que é o que eu indiquei em vermelho aqui nesse esboço, certo? Bem, então, nas notações, de novo, a primeira coordenada, a função coordenada da curva r de t, que é o círculo, é o que a gente vai chamar de x de t. E a segunda é a y de t. Então, no nosso exemplo, x de t é o cosseno de t e y de t é o seno de t. Além disso, como que se calcula o escoamento de um campo ao longo de uma curva? Nós vimos que o escoamento ele é a soma das componentes tangenciais do campo. E isso equivale a calcular a integral ao longo da curva C nessa notação que nós colocamos aqui à direita. A integral de linha sobre a curva C, função fzinho dx mais função gzinho dy. O fluxo é a soma das componentes normais. Nós também vimos que equivale a calcular a integral de linha da f dy, notem que agora trocou de dx para dy, menos a g dx. Então, a gente vai começar calculando o escoamento. Para calcular o escoamento, agora a gente vai substituir essa f, o dx, a g e o dy. Então, nós temos a integral ao longo da curva C, a função f é x² mais y² dx. Se x é cosseno... Bom, eu vou primeiro escrever aqui dx, depois na próxima linha eu substituo. Mais a g de xy, que no nosso exemplo é o 2xy, dy, igual. Aonde tem x, eu vou trocar pelo x que nós temos aqui no exemplo. Então, o que é x, na verdade, eu vou trocar por cosseno de t, e o que é y vai ser seno de t. Então, nós temos aqui x² mais y² vai ser cosseno de t ao quadrado mais seno de t ao quadrado vezes o dx. Se x é cosseno de t, o dx é a derivada do cosseno menos seno de t dt. Então, essa é a segunda parte. Mais 2 vezes x vezes y. O x é o cosseno de t, o y é o seno de t, e ainda o dy, que vai ser a derivada de y, nesse caso, cosseno de t dt. Então, continuando aqui. Notem que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é a identidade trigonométrica fundamental. Isso dá 1. Então, vai ser 1 vez menos seno de t dt, mais, aqui, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de t, seno de t dt. T varia agora de 0 a π, porque essa é a variação do parâmetro t que foi dada no enunciado do exercício. Diz que a gente só queria percorrer essa curva no primeiro quadrante. Se fosse a volta completa, seria de 0 a 2π. Então, agora o que a gente faz é resolver essa integral de acordo com o que a gente sabe lá dos conhecimentos do cálculo 1, é uma integral normal de uma única variável.
Nessa primeira integral aqui, nós temos a integral de menos seno de t, a função que a derivada da menos seno é o cosseno, né? Então, a primitiva, t variando de 0 até π meios, mais. Para a segunda integral aqui, a gente tem que fazer uma pequena substituição, a gente chama de substituição simples. Para fazer essa integral aqui, nós vamos chamar u como sendo o cosseno de t e du menos seno de t dt. Nesse caso, então, a integral vai ficar 2 vezes a integral de u ao quadrado du menos por causa desse menos da diferencial. Então, essa integral aqui ficaria menos u ao cubo sobre 3. Quem é o u no nosso caso? O cosseno. Então, aqui a gente coloca, desculpa aqui, menos 2 cosseno de t ao cubo sobre 3, t variando de 0 a π meios. Então, agora, o que se faz é usar o teorema fundamental do cálculo para substituir o extremo superior no lugar do t, menos o extremo inferior no lugar do t. Depois, nessa integral aqui, a mesma coisa, substitui o extremo superior no lugar do t, menos o extremo inferior no lugar do t. Fazendo essa substituição e encontrando o valor, então, do escoamento desse campo ao longo da curva. Então, vamos lá. Cosseno de t, cosseno de π meios, menos cosseno de 0, menos 2 vezes. Quando eu colocar, eu já vou colocar o 2/3 aqui em evidência, né? Então, eu vou substituir o π meios aqui, cosseno de π meios ao cubo, menos, o menos agora do teorema fundamental do cálculo, cosseno de 0 ao cubo. Então, aqui a gente tem cosseno de π meios é 0, né? Então, essa parte e essa parte já se cancela. Ficamos com menos 1, menos com o menos aqui, mais 2/3, cosseno de 0, que é 1, 1 ao cubo também é 1. Então, menos 1 mais 2/3, ficamos com menos 1/3. O que significa esse menos 1/3? Significa que o escoamento ocorre no sentido contrário ao da parametrização da curva. Se a curva, como ela estava parametrizada no sentido anti-horário, ela vem desse ponto para esse ponto. Então, anti-horário. O negativo significa que o campo escorre no sentido horário. Tá? Então, vamos agora, então, calcular o fluxo. Seguindo, para calcular o fluxo desse campo, novamente, a gente vai ter que substituir a função f' e a g'. Só notem que agora, o que troca é as diferenciais aqui, dy e dx, além desse sinal negativo entre as duas. Então, agora nós temos a integral ao longo da curva C, a função f' era x² mais y ao quadrado, agora dy, né, menos a g, que é 2xy dx. Então, nesse caso, nós vamos ter x² mais y², já vou trocar por 1, nós vimos que essa parte aqui fica igual, né? Então, vai ficar 1 vezes o dy. Quem é o dy? dy, voltando aqui para a parametrização da nossa curva, se o y é seno de t, o dy vai ser cosseno de t. Então, eu volto para cá. 1 dy cosseno de t, dt, menos 2 vezes x vezes y, 2 vezes o x, voltando, é cosseno e o y é seno, então 2 vezes cosseno vezes seno, 2 vezes cosseno vezes seno, e agora eu vou multiplicar por dx. Lembra que o x era cosseno de t, né? Então, o dx vai ser menos seno de t dt. Aqui a gente multiplica por menos seno de t dt. Opa, vamos aqui. Então, simplificando um pouco mais, subir um pouquinho mais aqui. Nós ficamos com a integral de cosseno de t dt, mais, porque esse menos com o menos do seno, né? 2 vezes, agora seno ao quadrado de t, cosseno de t dt. De novo, o t variando de 0 a π meios, porque essa foi a variação informada no enunciado do exemplo.
Preciso ter atenção para ver quando é a volta completa ou então meia volta. Bem, então agora a gente vai calcular essas integrais de novo com os conhecimentos que nós temos lá no cálculo 1. As integrais são integrais normais de funções de uma variável. A integral do cosseno é seno de t variando de 0 a π mais. De novo, para essa integral aqui, a segunda, nós vamos novamente fazer uma substituição simples, só que agora o que nós vamos chamar de u é o seno e o du cosseno de t dt. Então, nós ficamos com essa integral, ficaria 2 vezes a integral de u ao quadrado du, que é 2 vezes u ao cubo sobre 3. Então, agora, como o nosso u é seno, ficamos com 2 vezes seno de t ao cubo sobre 3, t variando de 0 a π. Então, continuando. Agora, vamos usar o teorema fundamental do cálculo aqui. Seno de π, substituir o extremo superior aqui no t, menos o extremo inferior, mais 2 terços, substitui o extremo superior, que é o π, menos, ao cubo, né? Menos o seno de 0 ao cubo. Então, agora, o que é 0 aqui é o seno de 0, né? Então, essa parte aqui não contribui, nem essa. Nós ficamos com seno de π, que é 1, mais 2 terços, seno de π ao cubo. Seno de π é 1, 1 ao cubo, 1. Então, nós ficamos com 1 mais 2 terços, e isso dá 5 terços. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.